Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Vamos iniciar uma semana maravilhosa agora, tomando aqui o nosso cafezinho com a palavra do nosso Deus, não é mesmo? Todos nós conhecemos a história de libertação do povo de Deus do Egito, de como Deus agiu como forte e poderosa sobre a vida daquele povo. Houve a necessidade de Deus enviar as 10 pragas para que seu povo fosse liberto. E a necessidade disso foi devido ao coração soberbo e egoísta de Faraó, que julgava ser maior que Deus. Todos nós sabemos que a vontade do nosso Deus prevaleceu e ele teve uma amarga experiência por ter desafiado a Deus. Comentamos na semana passada que devemos ter cuidado com o nosso ego, pois ele pode nos afastar das coisas que Deus quer para as nossas vidas. No capítulo 14, tratamos do assunto do partidarismo e agora veremos ensinamentos de Paulo como devemos agir quando recebemos elogios, não sendo nossos os méritos. Devido à perseguição levantada, Paulo e os discípulos partiram para Listra e Derbe. E no verso 7 vemos que aquela perseguição não os abalou, pois continuaram a pregar a palavra do nosso Deus. Isso nos leva a entender que mesmo nas perseguições, devemos continuar a obra que Deus colocou nas nossas mãos. E algo maravilhoso ocorre através da vida de Paulo, quando ele chega na cidade de Listra. Deus o usa para curar um paralítico. E as multidões ali maravilharam com aquilo que não reconheceram que era obra de Deus, e sim dos deuses, inclusive idolatrando a Barnabé e Paulo. Observe os versos 11 e 12. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E a Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, o que era o principal portador da palavra. E vemos a seguir um exemplo maravilhoso de Paulo e Barnabé, como as pessoas devem agir numa situação semelhante. Em vez de se gloriarem com a exaltação que estavam recebendo por aquela multidão, observem o que fizeram. Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Paulo e Barnabé rejeitam veementemente aquela adoração que faziam a eles, não deixando o seu ego pudesse florescer e buscar algo que não era deles, e sim de Deus. E mesmo com essa recusa, vemos que as multidões ainda queriam lhes oferecer sacrifícios, que levou os judeus a aproveitar o momento e instigar a multidão contra os servos do Senhor, possivelmente falando com eles que Paulo e Barnabé estavam zombando deles, achando que o sacrifício deles era pouco, enfurecendo aquele povo, e chegaram a apedrejar Paulo, e após ser dado como morto, foi deixado de fora da cidade. Mas os discípulos os resgataram, e após ser medicado e recuperar suas forças, partiu para Panfilha, passando por Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, onde reuniram com os discípulos, fortalecendo a sua fé em Cristo, elegendo presbíteros para realizar a obra do Senhor naquela localidade. De tudo que falamos, observamos o prejuízo que Faraó teve, pois perdeu seu exército, possivelmente sua autoridade e, mais ainda, seu próprio filho. Aquele povo que estava recebendo os ensinamentos do Senhor perderam a oportunidade de ter uma vida transformada. E quanto a nós, já imaginaram o prejuízo que podemos ter ao dar vazão ao nosso ego? Meus queridos, podem ter certeza que muitos se levantarão para tecer elogios ao seu trabalho, bem como muitos, como os judeus, se tornarão seus adversários,
buscando atrapalhar a proclamação da palavra de Deus. Como Paulo e Barnabé, devemos manter firmes nosso propósito de levar a verdade a todas as criaturas, conforme nos recomenda o nosso Deus. E por mais que se levante adversários, não se deixe levar pelos seus atos. Permaneça firme. E mais uma coisa eu queria deixar para você. Não confie na sua própria força, no seu coração, pois a palavra de Deus mesmo nos diz lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Antes de qualquer decisão, nós devemos pedir o discernimento do Espírito Santo, que nos conduz na decisão que devemos tomar, as decisões que são certas e são corretas na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa se colocar sempre na presença do nosso Deus, buscando conhecer mais e mais, para que você possa vencer todas essas tentativas de te afastar da presença dele. Eu vou ficar aqui tomando meu cafezinho, estudando mais um pouco para a semana que vem. Pegue o seu aí e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.